Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso ITcast. Eu sou a Ana, sua anfitriã, e hoje vamos mergulhar em um tema que, apesar de fundamental, muitas vezes é subestimado em sua importância: a sinalização de emergência. Este é um componente vital da legislação de segurança contra incêndio e pânico nas edificações, essencial para a proteção da vida, a preservação do patrimônio e, claro, para garantir o atendimento às exigências legais. Para nos guiar por este assunto com a profundidade e clareza que nosso público técnico merece, temos novamente o prazer de receber um convidado que já é de casa, o engenheiro André Martins. André é engenheiro civil, especialista em projetos de segurança contra incêndio e pânico e possui vasta experiência na elaboração e consultoria de projetos de prevenção e combate a incêndios, sempre atualizado com as legislações vigentes, incluindo as leis estaduais, instruções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar e as NBRs. Bem-vindo de volta, André. É um prazer tê-lo conosco para iluminar um tema tão relevante. Olá, Ana. O prazer é todo meu em retornar ao ITcast. A sinalização de emergência é de fato um pilar da segurança. Estou pronto para compartilhar as informações cruciais para engenheiros e arquitetos que atuam na área. André, para começarmos, qual o objetivo principal da sinalização de emergência e onde ela se aplica conforme as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais? Ótima pergunta, Ana. A norma que fixa as condições exigíveis para o sistema de sinalização de emergência em edificações e espaços de uso coletivo é a Instrução Técnica N15, IT15, em sua primeira edição. Ela atende ao previsto no Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais. Os objetivos principais da sinalização de emergência são: reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes; garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, orientar as ações de combate, facilitar a localização dos equipamentos de combate a incêndio e alarme, facilitar as rotas de saída para o abandono seguro da edificação em caso de incêndio. Quanto à aplicação, a IT15 se aplica a todas as edificações e espaços destinados a uso coletivo, salvo os casos de isenção previstos na legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado de Minas Gerais. Entendido. E para que nossos ouvintes possam se aprofundar, quais são as principais referências normativas que dão suporte à IT15? Existem outras NBRs importantes que devemos conhecer? Sim, Ana. Para uma compreensão completa da IT15, é fundamental consultar uma série de normas e legislações complementares. As mais relevantes são: Lei Estadual nº 14.130/2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais; Decreto Estadual nº 44.270/2006, o Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico nas Edificações e Áreas de Risco no Estado de Minas Gerais; NBR 7500, que trata de símbolos de risco e manuseio para transporte e armazenamento de materiais. A IT15 inclusive menciona que as áreas de armazenamento de produtos perigosos devem ser sinalizadas de acordo com a NBR, além das sinalizações próprias da IT. NBR 13.434, Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico, que abrange a parte 1, Princípios de Projeto, e a parte 2, Símbolos e suas formas, dimensões e cores. Outras normas internacionais como ISO 6309, ISO 3864, BS 53781, BS 5499 e a Directive 9258/ESC também são referenciadas. Além dessas, a Instrução Técnica número 3, IT03, que padroniza a composição do Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico PSCIP, é crucial para a documentação. No quadro informativo das medidas de segurança, anexo E2 da IT03, que é a parte da primeira prancha do projeto, deve-se indicar que o sistema de sinalização de emergência atenderá a IT15. A IT3 também estabelece que, nos detalhes de sistemas em projetos técnicos, a simbologia indicativa da sinalização deve ser a prevista pela IT15. Muito claro, André. A IT15 classifica a sinalização em básica e complementar. Poderia nos explicar as diferenças e os tipos dentro de cada categoria? Com certeza, Ana. Essa distinção é fundamental para o projeto. A sinalização básica é o conjunto mínimo de sinalização que uma edificação deve apresentar, dividida em 4 categorias de acordo com sua função. Proibição, P, tem como objetivo proibir e coibir ações que possam iniciar ou agravar um incêndio. Exemplos incluem proibido fumar ou proibido utilizar água para apagar o fogo.
Alerta A. Visa alertar sobre áreas e materiais com potencial de risco de incêndio, explosão, choques elétricos ou contaminação por produtos perigosos. Símbolos como cuidado, risco de incêndio ou cuidado, risco de choque elétrico são exemplos. Orientação e salvamento, S. Indica as rotas de saída e as ações necessárias para o seu acesso e uso, inclui setas direcionais e a mensagem saída. Equipamentos, E. Aponta a localização e os tipos de equipamentos de combate a incêndio e alarme, por exemplo, símbolos para extintor de incêndio, abrigo de mangueira e hidrante. Já a sinalização complementar é um conjunto de sinalização composto por faixas de cor ou mensagens que complementam a sinalização básica, mas não são dependentes dela. Suas finalidades são: indicação continuada de rotas de saída, mostram o trajeto completo até uma saída de emergência. Indicação de obstáculos e riscos, alertam sobre elementos como pilares, desníveis de piso ou fechamentos com vidros translúcidos ou transparentes. Mensagens escritas, complementam a sinalização básica, informam sobre medidas de proteção, características estruturais, telefones de emergência ou lotação máxima em recintos de reunião de público. Demarcações de áreas, definem um layout no piso para garantir acesso a rotas de saída e equipamentos. Identificação de sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio, através de pintura diferenciada em tubulações, como hidrantes e chuveiros automáticos. Excelente detalhamento. Agora, sobre a instalação dessas sinalizações, quais são os requisitos para as luminárias e as placas de sinalização? Há especificações para distâncias, alturas e a necessidade de material fotoluminescente? E o que especificamente deve ser apresentado no PSCIP em relação à sinalização de emergência? A instalação correta é fundamental para a funcionalidade. Requisitos de instalação IT15. As sinalizações básicas de proibição e alerta devem ser instaladas em local visível a 1,80 m de altura, medida do piso acabado, à base da sinalização, e distribuídas de modo que pelo menos uma seja visível de qualquer ponto da área, com distância máxima de 15 metros entre si. A sinalização de orientação e salvamento deve assinalar todas as mudanças de direção e saídas. Acima das portas de saída de emergência, no máximo a 0,10 da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a 1,80 m do piso. Nas rotas de saída, a distância de percurso de qualquer ponto até a próxima sinalização deve ser de no máximo 15 metros, e de forma que o ponto seguinte seja visível, respeitado o limite máximo de 30 metros. A base da sinalização deve estar a 1,80 m do piso acabado. Em escadas de emergência, a identificação dos pavimentos deve estar a 1,80 m junto ao patamar de acesso, visível em ambos os sentidos, subida e descida. A mensagem saída deve estar sempre em português. A abertura das portas não deve obstruir a visualização. Há isenção para edificações no pavimento térreo com saída direta para logradouro público, se a saída for visível de todos os pontos e a distância a percorrer for inferior a 15 metros. Contudo, essa isenção não se aplica sobre lojas, mezaninos e estruturas similares. A sinalização de equipamentos de combate a incêndio deve estar a 1,80 m de altura, imediatamente acima do equipamento sinalizado. Se houver obstáculos, a sinalização deve ser repetida em altura suficiente para visualização. Se o equipamento não for visível no plano horizontal, sua localização deve ser indicada por uma seta a uma distância máxima de 7 metros do equipamento. Em pilares, todas as faces voltadas para corredores devem ser sinalizadas. Em garagens ou locais de grande varejo, também deve ser implantada sinalização de piso. Requisitos fotoluminescentes e cores IT15. As sinalizações básicas de orientação e salvamento, alarme de incêndio, símbolo E1, e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente. As sinalizações complementares de indicação continuada das rotas de saída e de indicação de obstáculos também devem possuir efeito fotoluminescente. Em recintos de reunião de público com pouco aclaramento, natural ou artificial, devem ser usadas luminárias de balizamento com indicação de saída, mensagem ou símbolo, sem prejuízo do sistema de iluminação de emergência, em substituição à sinalização apropriada de saída com efeito fotoluminescente. Os materiais fotoluminescentes devem atender à norma DIN 6750-10 ou outra norma internacionalmente aceita, enquanto não houver norma nacional.
As cores de segurança, vermelho, amarelo, verde, preto, branco, e as cores de contraste, branco, amarelo, são especificadas na IT15 para garantir visibilidade e significado. O que apresentar no processo de segurança contra incêndio e pânico, PSCIP? A Instrução Técnica número 03, IT03, detalha o que deve ser apresentado no arquivo DWG e em PDF. No quadro informativo de medidas de segurança, anexo E2 da IT03, que fica na primeira prancha do projeto, deve constar que o sistema de sinalização de emergência atenderá ao contido na IT15. No arquivo DWG, que contém as plantas, cortes e detalhes, na seção A.11.1, Sistema de Sinalização de Emergência, as sinalizações de emergência devem ser representadas utilizando os símbolos de identificação estabelecidos na IT15. Na planta de detalhes, deve constar a dimensão mínima das placas de sinalização em milímetros, mm. Deve ser apresentada uma legenda contendo todos os símbolos de sinalização adotados no PSCIP em conformidade com o anexo B da IT15. Em locais de reunião de público com aclaramento prejudicado, as luminárias de balizamento com indicação de saída devem ser representadas. Na entrada principal da edificação, deve-se representar uma placa de sinalização que indique as medidas de segurança existentes. A lotação do ambiente em locais de reunião de público deve ser indicada por meio de placa de sinalização representada em planta, individualizando a lotação por ambiente. As medidas de segurança contra incêndio e pânico deverão estar na cor vermelha no DWG, mas os detalhes da sinalização podem estar nas cores correspondentes às definidas na IT15. É importante notar que, conforme a IT03, a apresentação de documento de responsabilidade técnica de instalação e/ou manutenção de sinalização de emergência é dispensada, exceto quando a sinalização for com alimentação centralizada por baterias ou grupo gerador de energia. André, essa explanação dos requisitos é muito valiosa. Agora, para um exemplo prático que nossos ouvintes podem enfrentar no dia a dia do projeto, qual seria a dimensão de uma placa S12 para ter uma visibilidade de 16 metros? A S12, para contextualizar, é aquela placa de saída de emergência com a mensagem escrita. Excelente caso prático, Ana. A placa S12 é de fato muito comum e importante. Ela se enquadra como uma sinalização de orientação e salvamento, que possui uma forma retangular e o fundo na cor verde, com a mensagem saída ou a mensagem e/ou pictograma seta direcional em fotoluminescente, e a altura de letra sempre maior que 50 milímetros. Para determinar as dimensões, consultamos a tabela 1 do anexo A da IT15, que relaciona a forma geométrica e as dimensões das placas de sinalização com a distância máxima de visibilidade. A S12, sendo uma sinalização de orientação e salvamento, deve seguir a linha correspondente na tabela. Para uma distância de visibilidade de 16 metros, a tabela 1 nos indica as seguintes dimensões para uma placa de orientação, salvamento e equipamentos, L e H, onde L é o comprimento e H é a altura da placa. L igual a 506 mm, H igual a 253 mm. Além disso, a tabela 2 do anexo A da IT15 nos dá a altura mínima das letras em função da distância de leitura. Para uma distância de leitura de 16 metros, a altura mínima da letra é de 135 mm. A nota da IT15 ainda reforça que, no caso de emprego de letras, a altura H deve ser maior que L sobre 125, onde L é a distância do observador à placa. Se aplicarmos para L igual a 16 metros, temos H maior que 0,128 metros, ou seja, 128 milímetros, o que está de acordo com os 135 milímetros da tabela. É crucial que a cor do fundo seja verde e o símbolo ou mensagem sejam fotoluminescentes, conforme as especificações. André, muito obrigada por esses esclarecimentos tão completos sobre a sinalização de emergência, os requisitos de documentação no PSCIP e especialmente pela análise prática da placa S12. É claro que a atenção aos detalhes é crucial para a eficácia desses sistemas e para a segurança de todos. Sua expertise é sempre um grande diferencial para o nosso público de engenheiros e arquitetos. Muito obrigada pela sua participação no ITCast. Eu que agradeço o convite, Ana. É sempre um prazer contribuir para que a informação sobre segurança contra incêndio e pânico chegue a mais profissionais e ajude a construir ambientes mais seguros.
E assim encerramos mais um episódio do ITcast. Esperamos que as informações de hoje tenham sido extremamente úteis para o seu dia a dia profissional. Reforçamos a importância da sinalização de emergência como um elemento não apenas de conformidade legal, mas de proteção da vida e do patrimônio. Não se esqueçam de se inscrever no ITcast em sua plataforma de áudio favorita, compartilhar este conteúdo com seus colegas e redes profissionais e deixar suas dúvidas ou sugestões para os próximos episódios. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo os temas mais relevantes da legislação de segurança contra incêndio e pânico. Até a próxima!